como utilizar o consórcio para alavancar o seu patrimônio. Se você acha que consórcio é só para quem não tem o dinheiro para pagar à vista, eu tenho que te contar que essa é uma maneira muito inteligente que muitos ricos já estão utilizando para fazer aquisição de bens de uma maneira muito segura. Nós iremos te mostrar como que você consegue comprar um imóvel e antes de você terminar de pagar esse imóvel, você vai estar recebendo rendimentos. E esses rendimentos vão pagar o seu imóvel e você vai ter aportado apenas um pedacinho dele. E aí fica tranquilo, porque de repente a pergunta que você faz durante o vídeo é: Maíra, mas eu poderia aplicar esse recurso que teria muito mais rentabilidade? Então a gente vai te mostrar no vídeo de hoje que é possível você ganhar mais com a correção do consórcio do que o que você ganharia de rentabilidade aplicando o mesmo valor da parcela. Então seja bem-vindo, esse é o canal da A Especialista em Consórcio. Eu sou o Lucas Magalhães. Meu nome é Maíra Nogueira, a especialista em consórcio. Então você já se inscreve no canal, ativa esse sininho aqui e bora pra cima. Por que a maioria não consegue construir patrimônio? Enquanto muitas pessoas preferem comprar só quando tiver o dinheiro ou até mesmo utilizam outras maneiras mais imediatistas que você tem o custo mais alto, eu vejo que cada vez mais as pessoas ricas utilizam recursos de terceiros para fazer mais dinheiro. Detalhe, não é qualquer recurso não. Um recurso que seja mais barato do que a rentabilidade que vai receber. Exatamente, é isso que nós iremos te mostrar hoje. Como você utilizar um recurso barato para construir patrimônio. Muita gente acha que para eu construir patrimônio eu preciso ter o dinheiro para comprar essas coisas à vista. E você vai descobrir que os multimilionários, eles constroem patrimônio não utilizando o dinheiro deles, mas o dinheiro de terceiros. Com um consórcio de 500 mil, por exemplo, você pode se programar com calma para receber essa contemplação ou até mesmo com algumas estratégias ser contemplado de forma mais rápida. E o segredo aqui não é você comprar um imóvel para você morar, e sim você comprar um imóvel para você alugar. E aonde o que você está recebendo de locação é o que você paga o valor da parcela e dependendo da estratégia que você utilizou, paga a parcela e ainda sobra uma quirela para você colocar no seu bolso. Essa é uma estratégia que grandes investidores utilizam para não comprometer 100% do seu capital. Ou seja, você contrata o consórcio, compra um imóvel, coloca para locação, o inquilino paga a sua parcela e aí o seu capital, caso você tenha, se mantém aplicado. E ainda existe algumas estratégias de consórcio onde você consegue pagar metade da parcela até contemplação, é isso mesmo. Então você paga metade da parcela até contemplação e o investimento que você vai ter feito é muito menor. E ao invés de você colocar um dinheiro para acelerar essa contemplação, você contrata um pedaço da carta de crédito maior para você participar de algumas modalidades de lance. E isso, quando você contempla, mesmo que demore 3, 4, 5 anos, você vai ter pago apenas um pedacinho desse crédito e agora quem vai pagar esse restante é o seu inquilino. Só para você ter uma noção, tá? Vamos pegar esse exemplo que o Lucas trouxe. Se você se programar com bastante calma e contemplou ali seu consórcio depois de 5 anos e você está pagando uma parcela 50% reduzida, o que vai acontecer? Maíra, eu paguei horrores, esse valor aplicado eu teria guardado um montante gigante. Não, você pagou apenas 30% do valor e ainda parcelado. Ou seja, você acabou de construir patrimônio imobiliário pagando apenas uma fração dele. E aí, de repente, a pergunta que você deve estar se fazendo, que eu já dei de spoiler no início do vídeo, mas e se eu aplicar esse valor, será que não seria muito mais interessante do que me programar por consórcio? Porque eu estou tendo rentabilidades na minha aplicação. Eu peguei aqui o valor de uma parcela de um consórcio para te liberar 500 mil líquido, você pagaria por mês R$2.000. E vamos falar que você tem esse investimento a 1% e demorou 60 meses para você contemplar esse consórcio. Lucas, quanto que eu teria total em 60 meses aplicando R$2.000 a 1%? Olhando a minha colinha aqui, você teria R$163 mil. E aí eu quero te trazer que caso você contrate o consórcio e aporte esse mesmo valor, como é uma parcela reduzida, considerando o crédito, que é o dobro do que você investiria, ou seja, Maíra, traduz isso aí. Tá pagando a metade do valor, só que você na hora de usufruir vai usufruir do dobro do valor que você usufruiria num consórcio tradicional. Maíra, quanto que eu receberia mais com as minhas correções? R$170 mil a mais. Então a carta que era de 500 agora é 670, considerando essas correções. E talvez você esteja falando assim,
mas eu já tô pagando esse valor a mais que corrigiu já nesses anos. Não, porque ele é rateado no plano todo e pelo grupo também. Ou seja, nesse tempo que você contratou o consórcio, você aportou apenas 140 mil reais. Se eu pegar 140 mil e dividir por esses 170 mil, você aportou apenas 20% desse crédito. E agora, de forma estratégica, quem irá pagar esses outros 80% ou parte dele vai ser o seu inquilino. Você teve a valorização do consórcio antes da contemplação, você teve o seu dinheiro alavancado de uma forma totalmente diferente da aplicação, afinal, eu teria menos de 180 mil reais, bem menos, enquanto no consórcio eu vou ter o valor integral para fazer a compra do bem. Agora, além de tudo isso, eu conto com a valorização do imóvel e agora eu tô recebendo aluguel para pagar minhas parcelas. Maíra, agora eu preciso te contar uma coisa. Erros comuns que fazem as pessoas perderem dinheiro com o consórcio. Escolher o consórcio errado. A sacada do consórcio está na contratação. Já aconteceu com você do cliente chegar e falar assim, Maíra, eu contratei uma carta de consórcio, agora eu preciso que você me ajude. Já aconteceu com você? E as pessoas acham que você consegue resolver o consórcio depois que você contratou, mas é na contratação que tem a estratégia. Ou seja, quando o cliente ele chega para nós e fala assim, Lucas, Maíra, eu quero comprar um imóvel, quero construir patrimônio de forma barata, de forma inteligente, vai ser uma administradora onde muito provavelmente você consegue pagar metade da parcela até a contemplação, você tem lance fixo, lance fidelidade, enfim, outras formas de você contemplar. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim, Lucas, eu quero uma taxa mais barata, mas a taxa mais barata não necessariamente vai ser o melhor produto para você. Quando um cliente ele tem pressa, ele tem bolso para ter pressa, muitas vezes o grupo onde o percentual de lance está menor é onde o percentual de taxa é um pouco mais alto. E aí as pessoas falam, em tal lugar eu consegui uma taxa de administração baixa, mas lá você só tem a modalidade de sorteio lance livre, o lance livre é muito alto, você tem que pagar uma parcela integral, ou seja, na contratação a gente vê qual que é a melhor marca, qual que é a melhor empresa que vai te atender. Tem um detalhe bem importante também na hora de você escolher o imóvel. Eu já recebi vários comentários dos haters amorosos que comentam lá. Ai, mas eu já tive prejuízo com aluguel, né? Alugar não tá fácil porque fulano destruiu o imóvel. Olha só, tudo que você for fazer, inclusive consórcio, inclusive na hora de comprar o seu imóvel, existe estratégia que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro ou pode, se você não tiver nenhuma estratégia, até perder dinheiro. Ou seja, você precisa escolher um imóvel que tenha uma boa relação em custo-benefício, que vá fazer com que, de fato, você consiga fazer esse inquilino pagar boa parte da parcela ou até mesmo o montante. Existem algumas construtoras, estou vendo se eles vão patrocinar a gente, viu? Porque a gente fala deles de graça, mas não vou falar nesse vídeo aqui não. Não pode falar. Os clientes que forem atendidos por nós, a gente compartilha. A gente recomenda. Mas existe uma construtora em São Paulo que, inclusive, quando quando você compra o imóvel, você consegue sair com um contrato ali de locação por um ano e que tem uma locação acima do mercado. Existem hotéis, por exemplo, quartos que você pode sim comprar via consórcio, desde que tenha a matrícula individualizada, onde você também consegue ter um percentual acima do mercado. Ou seja, para comprar o seu imóvel, também tem que ter uma estratégia e não ter um erro muito comum. Exatamente. E aí mais um erro que as pessoas cometem é não comprar um imóvel com estratégia onde você vai ter a valorização desse imóvel, porque se eu compro imóvel com estratégia, esse imóvel valoriza mais e eu tenho mais rendimento sobre esse aluguel. Eu quero te mostrar agora de forma visual como que você consegue construir um patrimônio imobiliário de forma inteligente e de forma simples. Então aqui nesse simulador ele vai mostrar aqui para nós aqui, ó, 714.286 é o crédito contratado. Aqui é um índice de correção, o consórcio ele é corrigido pelo INCC. Então, se a gente pegar a média dos últimos anos, a gente pega aqui 6%. O tipo da parcela, você contratou aqui pagando metade da parcela até a contemplação. O prazo, 220 meses. Taxa de administração total aqui, 23%. Aqui seria para contemplar somente com um lance embutido, então na modalidade de lance fixo, onde nós tiraríamos 30% dessa carta. E aqui eu tenho o prazo, ok? Dessa contemplação no consórcio. Então aqui você vai entender, se você contemplasse dentro de um ano, você pegaria os 500 mil reais. Só que quando você demora ali 60 meses, você vai ver que você pegou essa correção a seu favor. Foi para 631.238. Lucas, você tinha falado que estava aproximadamente 670. Se você demorou 61 meses, você acabou de pegar 5 correções. Então o seu crédito vai ser aproximadamente 670 mil reais. Quanto que eu paguei sobre esse consórcio? 137.742. Quanto de
fato que eu paguei sobre o percentual desse crédito? 20,59% do crédito. Agora pasme, que aqui é onde a conta começa a ficar muito interessante. Vamos para cá. Você tem um crédito atualizado de 670 mil reais. E a gente sabe que quando você compra à vista, você consegue um belo desconto. Então vamos pensar que você é aquela pessoa que não pechincha muito e você conseguiu um pequeno desconto de 30 mil reais. Então, com 670 mil, você compraria pelo menos um imóvel ali de 700 mil. Se você comprar um imóvel tradicional, que no Brasil a gente está falando de 0,5% de aluguel, ou seja, eu vou comprar um imóvel, eu vou colocar locação pela imobiliária, onde eu recebo ali mensal. Você tem o 0,5%, o valor do seu aluguel sobre o imóvel de 700 mil seria R$ 3.500, o valor da sua parcela do consórcio agora, pós-contemplação, seria de R$ 4.458. Quanto que você está tirando do seu bolso? 958. Aí você está falando, Lucas, vocês falaram no vídeo que quem iria pagar o restante desse imóvel seria o meu inquilino, mas aqui na conta você está mostrando que eu estou tirando uma parte para pagar essa parcela. Mas aqui que eu quero te mostrar a questão da valorização do seu imóvel. E aqui a gente precisa lembrar de uma coisa, o aluguel do seu inquilino também é reajustado todos os anos. E se a gente pegar uma média do IGPM dos últimos anos, dá um pouco acima de 6%, mas aqui eu quis colocar 6%. Se a gente olhar aqui, quando você foi contemplado no mês 61, ou seja, faltam 61 para 220 meses, 159 meses. Quando você comprou esse imóvel valia 700 mil reais. E agora no término desses 220 meses, com uma correção de 6% ao ano, o seu imóvel vai estar avaliado em quase 2 milhões de reais. Lucas, quanto que eu recebi em 159 meses de locação? 1.085. Quanto que eu paguei sobre esse consórcio? 1.526. Quanto de fato então que você retirou do seu bolso? Apenas R$ 440.900, ou seja, 22% do imóvel. Mas se você pegar um imóvel com estratégia, que seria por short stay, Airbnb, enfim, como a Maíra trouxe, se a gente colocar aqui 0,76, aqui o cenário já muda. Você teria de locação, ao invés de 3.500, você teria 5.320. Mudou bem, hein? Mudou muito. O valor da parcela do seu consórcio seria a mesma, só que agora sobra no seu bolso R$ 861 reais. O valor do seu imóvel continua aproximadamente os 200 milhões. No término desse plano, você recebeu 1.650.000 e pagou os mesmos 1.526, ou seja, você quitou o seu imóvel e ainda sobrou no seu bolso, Maíra, sabe quanto? R$ 123.694. Isso se o cliente não quiser contratar outro consórcio para já ir programando o teu imóvel, mas deixa isso para outro vídeo, né, Lucas? Exatamente, ou seja, vamos falar que se você fizesse essa operação aqui, um imóvel contemplasse a cada 5 anos, a gente está falando que em 15 anos você teria pelo menos 3 imóveis se pagando e você construindo um patrimônio imobiliário de forma inteligente. Lucas, aqui nessa conta eu vi que faltou algo, e faltou sim o desconto do IR, ou seja, do Imposto de Renda sobre o Aluguel. Só que só da gente mostrar isso aqui, você já vê que o consórcio sim, com estratégia, você consegue construir um patrimônio imobiliário de forma inteligente e de forma gigantesca. Olha só que interessante, você paga menos de a metade da parcela até a contemplação, nessa estratégia que a gente elaborou aqui para vocês. O inquilino ajuda você a pagar a parcela quando contemplar e mais, você conta ainda com a valorização desse imóvel. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aqui pra gente saber que você quer mais conteúdos como esse para você construir um patrimônio imobiliário de forma inteligente. Coloca aqui, quero mais. E aí, se você quiser uma consultoria personalizada e 100% gratuita, mas não conta pra ninguém, é só você clicar no link que tá aqui embaixo que você consegue falar direto com a gente. Boa, valeu consórcio! Te vejo no próximo vídeo.